começar? Geografia e Atualidades com o professor Braulio Brant. Hoje a aula é Globalização, parte 1. O tema de globalização é um tema muito amplo, muito complexo, e a gente vai dividir em partes, vídeos diferentes, para ficar mais fácil o seu estudo, a sua aprendizagem. Vamos lá? A globalização pode ser dividida em um histórico, em fases. A primeira fase, segunda fase e terceira fase. Tem autor que fala em quarta, mas vamos em 3 fases, acho que fica melhor para você entender. A globalização, ela vai se misturar com a história do capitalismo, porque a globalização nada mais é que o globo em transformação, o mundo em transformação. Globalização, ação, o mundo em transformação. Agora, essa transformação espacial, econômica, social que teve no mundo foi em virtude dos processos de mudança do capitalismo ao longo da história. Então, a primeira fase, Idade Moderna, capitalismo comercial. Lá no século XV, XVI, a gente vai ter 17, mais precisamente século XV e XVI, a gente vai ter um sistema comercial vigente na Idade Moderna, que era o mercantilismo. O mercantilismo é o sistema econômico que foi adotado lá na Idade Moderna, que fez com que o capitalismo comercial ficasse bem forte na época. Esse sistema do mercantilismo era baseado na adoção de um modelo de acúmulo de metais preciosos. Então, a ideia é acumular riquezas e expandir o comércio. E aí a gente teve um movimento que era a expansão marítima comercial. Então, é uma forma de quê? De dominar novos comércios, novas áreas comerciais, novas áreas, espaços de domínio. Foi a partir daí que surgiu a ideia, um sistema do colonialismo. O colonialismo nada mais é do que uma fase do capitalismo comercial, a ideia de dominar colônias e dominar novos espaços para servir para a atividade comercial. A segunda fase vem mais adiante com o capitalismo industrial, com a Revolução Industrial, com a industrialização. A partir daí, a produção começou a ser em larga escala, em grande quantidade. A partir do capitalismo industrial, a gente vai ter a ideia do Fordismo, a ideia de quê? De produção em série, com esteira de produção em larga escala. E a necessidade na produção de larga escala, vai surgir a necessidade de buscar novas rotas comerciais, novas áreas de comércio, novas fontes de matéria-prima energética, porque na Revolução Industrial se usa a máquina a vapor movida a carvão mineral, novas áreas com carvão mineral, com matéria-prima para o processo industrial. Porque a produção em série vai gerar a demanda, a necessidade de quê? De matéria-prima, de energia e de mercado consumidor. E aí a gente vai ter uma nova forma de imperar sobre o outro, de dominar sobre o outro, de abranger por novas áreas, novos espaços, a ampliação de novas áreas. É a segunda fase. A terceira fase é o capitalismo financeiro. Final do século XIX, início do século XX, aí depois da Segunda Guerra Mundial, de 1945, o capitalismo financeiro fica mais forte, que é a Bolsa de Valores, o investimento no mercado financeiro. Depois da Segunda Guerra Mundial surge muito forte o capitalismo financeiro, que com as organizações internacionais financeiras, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, que são organizações que surgem lá da criação da ONU pós-Segunda Guerra Mundial, para que o capitalismo financeiro, o capitalismo dos bancos, das ações, ficassem mais forte. Essas são as fases da globalização. Aí, quando se fala do domínio e das fases da globalização, a gente tem que falar de quê? Olha aqui, do controle do mercado. Para controlar o mercado, a estratégia que vai ser usada no século XX vai ser o quê? As fusões, os trustes, os oligopólios. As grandes corporações capitalistas vão entender que elas têm que comprar as organizações menores para elas dominar amplamente o mercado. Então, a fusão de empresas, uma empresa maior comprando a menor. Nós vamos ter no Brasil o famoso refrigerante Jesus, lá de Pernambuco, que vai ser comprado pela Coca-Cola. Nós vamos ter aqui no Brasil a Ambev, que é as cervejarias, que saiu uma cerveja comprando a outra. A formação de quê? De oligopólios, grandes corporações internacionais de empresas, que são as fusões e os trustes.
O que é truste? Ó o macete do tio Braulio, ó, do tio Bebê. T de truste, T de todos. Todas as etapas de produção. Então, um truste é uma empresa que controla da matéria-prima até o produto final. Transnacionais, um outro controle do mercado é a transnacional. Trans é fora, nação fora do país. É uma empresa que começa a ter um mercado tão ampliado no processo de globalização em que a produção e a venda acontecem em escala global. A Nike, por exemplo, ela não produz um par de tênis mais nos Estados Unidos, produz quase que tudo hoje na Ásia. Então ela tem a produção na Ásia, mas a venda em vários lugares do mundo. Nós temos empresas, por exemplo, de automóveis que produzem as peças dos automóveis em 7, 10 países diferentes. É a forma de conter a produção e venda em escala global. E isso só acontece por quê? Porque a globalização vai transformar toda a estrutura produtiva, a estrutura espacial e a estrutura da economia. Bum! Geografia e atualidades com Braulio Brant.